louvar a Deus ainda é a maior e melhor tarefa do crente lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu tenho aproveitado estes dias todos para preparar palavras que sejam antídoto contra a situação que estamos vivendo. Todos nós necessitamos de ser vitorioso, de alcançar a vitória. E nós nos negamos a pregar o evangelho da prosperidade, evangelho Papai Noel. Mas o que nós queremos é avançar com a palavra de Deus. E o tema hoje é aprendendo a vencer nas crises. Não é depois da crise, é dentro da crise, é no olho do furacão. E eu gostaria que, quem é que vai colocar aí o texto? É você, moço? Então, vamos começar com Apocalipse 2:7. E depois eu vou perguntar quantas vezes apareceu a palavra ao que vencer. Ok? Os irmãos fiquem muito atentos para responder quantas vezes apareceu nos textos que vamos apresentar a palavra ao que vencer. Em Apocalipse, no capítulo 2, verso 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vamos no mesmo capítulo, verso 11. Verso 11, continuando no capítulo 2, verso 11. Vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos para o verso 17, é o mesmo capítulo, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Verso 26, capítulo 2. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Vamos agora ao capítulo 3, verso 5. Capítulo 3, verso de número 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Verso 12, capítulo 3. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Verso 21, mesmo capítulo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora vejam só, aprendendo a vencer nas crises. Se não estiver aqui dentro, então eu não sei mais nada. Porque nós apresentamos sobejamente a vontade de Deus que sejamos vencedores. Nada de perdedores. Nós não estamos aqui para ser perdedor, mas para ser vencedores em Jesus. Quantos têm necessidade de oração? Querido Pai, nós te agradecemos o privilégio tão grande que tem nos concedido de uma vez mais falarmos contigo nesta noite, Senhor. Já oramos, Senhor, para começarmos este culto. E agora estamos orando para que Tu nos orientes. Senhor, usa este vaso de barro, barro que sobrou, barro sem nenhuma glória, barro
do barro comum, Senhor. Manifesta, porque se o barro fosse de glória, a glória seria do vaso. Mas o vaso é de barro, a glória é tua, Senhor. Manifeste, Senhor, a tua presença neste lugar. Obrigado por cada vida que adentrou estas portas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estou, assim, muito feliz de ver muitos rostos que eu não vi há algum tempo e que estava saudoso, estava com saudade, mas graças a Deus que aqui estamos. Nesta mensagem, o Senhor tem um propósito para nós, de nos ensinar a vencer na crise. E eu quero começar aqui dizendo o seguinte, que o homem é um ser altamente emocional. Este século, a maior enfermidade que está acontecendo é na área das emoções, na área emocional. E o Senhor quer tratar dessa área. Você pode ir numa psicóloga, isso ajuda, sim. Psiquiatra ajuda. Mas eu, Isaías Gomes de Oliveira, me nego a buscar esse tipo de ajuda. Eu vou buscar um cardiologista, um clínico geral para tratar de alguma coisa. Mas as minhas emoções eu deixo na mão de Jesus. As minhas emoções. Não estou dizendo com isso que você não vai procurar ajuda. Pode procurar ajuda, sim. De preferência um psicólogo que seja crente. Se o homem é um ser altamente emocional, quando as emoções ficam fora do controle, aí vem as piores enfermidades. Quando as emoções saem do controle, tudo parece estar fora da condição da solução. Você não vê a solução, você não vê o túnel, muito menos a luz no fundo do túnel. E isso passa a ser um problema quando ela perde o controle. Todas as vezes que nós perdemos o controle da nossa vida, então nós temos um problema. Tudo que sai da condição da normalidade. E eu lhes pergunto aqui nesta noite, tem alguém vivendo a normalidade? Eu duvido. A normalidade que nós chegamos em dezembro, será que você está com essa normalidade? Não está. O mercado não está com essa normalidade. As pessoas não estão com essa normalidade. A sua vida não está no normal, ela está anormal. E isso traz problemas sérios. E nós precisamos ultrapassar essa barreira. Tudo que sai da condição da normalidade passa a ser um grande problema. Exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo, e eu digo no mundo, saiu do contexto da normalidade. Eu gosto de assistir um youtuber alemão, o nome dele é Caio. Ontem eu assisti a live dele, ele mostrando como a Alemanha, que é um país organizado, ordeiro, um país da polícia, perdeu o controle, completamente. Em Stuttgart, que é a cidade do automóvel, da Mercedes, do BMW, da Volkswagen, eu já fui várias vezes lá, visitei fábrica de automóvel, eles estão quebrando, botando fogo em lojas, e o governo está recuando, o governo não está conseguindo avançar. Então aquilo que está fora da normalidade acaba danificando a nossa saúde, porque saiu do centro da normalidade, passa a atacar a nossa saúde, gerando enfermidades. Exemplo, ansiedade. Quem não tem ansiedade? Mas a Bíblia condena a ansiedade. A depressão, quem não tem depressão? O estresse, pessoas estressadas. As pessoas não estão melhorando com a pandemia, estão piorando. E aí vem a tristeza, pessoas que se sentem tristes. Eu cheguei a uma conclusão que a pandemia é um tipo de ladrão. Entendeu? Ladrão da nossa alegria. Quando eu tomo João no capítulo 10, e verso de número 10, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar,
a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus conhece o que está escondido. Deus conhece o que está oculto. Então, logo, Deus é um Deus que conhece o passado, presente e o futuro. E eu vou encontrar um texto maravilhoso que sempre me encantou. A Bíblia toda sempre me encantou. Mas o Salmo 139, Salmo 139, versos 13 a 16, veja o que Deus quer falar para nós acerca do que está oculto, do passado, presente e futuro. Diz assim: pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. A minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos. Quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus conhece a estrutura de cada um aqui. Você que está em casa agora, Deus conhece a tua estrutura. E Deus sabe até onde a gente pode suportar. Eu acho que vale a pena dizer que Deus não permite tribulação acima da nossa capacidade. Às vezes a gente chora muito, às vezes reclamamos muito. Sabe, pessoas reclamam porque o sapato gastou, mas de repente passa um homem sem um pé. Eu conheço uma pessoa que eu sempre conversava muito com ele, e ele disse: quando o dia amanhece, eu tenho um pedaço de pão, eu tenho a garantia que eu não vou morrer de fome. No dia seguinte tem um pouco de feijão na panela, eu tenho uma certeza absoluta que eu não vou morrer de fome. Mas se no outro dia tem só um pouquinho de arroz, eu sou grato a Deus por este arroz, porque Ele vai me garantir que eu não vou morrer de fome. Se tiver um ovinho, eu tenho a certeza que eu não vou morrer de fome. Deus conhece a nossa estrutura. Um outro texto que me encanta na Bíblia é a oração sumo sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, que está em João 17, verso 15. A oração sumo sacerdotal fica muito claro isso que eu acabei de falar. Não peço que os tires do mundo, o Senhor falando com o Pai, mas que os livres do mal. Nesta terra de pandemia, e a gente pode falar porque é o mundo todo, prevalecem as condições de crise. Todos os países estão em crise, alguns menos, outros mais. E se nós começarmos a estudar o que está acontecendo realmente no mundo hoje, o Brasil não é o que está sofrendo mais, está sofrendo, mas nós não vamos colocar aqui, maximizar. As crises estão fazendo parte da nossa vida. A última mensagem que eu preguei aqui, eu falei que pessoas com menos de 100 anos não conheceram a pandemia. Está conhecendo agora. Porque as pandemias acontecem relativamente num equilíbrio de 100 em 100 anos. Nós estamos vivendo a nossa pandemia.
Ninguém esperava. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu não esperava. Eu não tinha a menor ideia do que a gente ia ficar com o mundo todo em lockdown. Eu não esperava que ia haver comércios fechados, shopping center, pessoas proibidas de ir aqui e ali, sendo presas. Eu não esperava, eu não tinha a mínima ideia. Sabe, Noé, quando estava construindo a sua arca, cada cravo que ele batia ali era uma chamada de atenção, mas ninguém acreditava, até que veio o dilúvio. Nós estamos falando sobre a vinda de Jesus. Jesus vem, até paramos um pouco de pregar sobre a vinda de Jesus, coisa que o Senhor está me incomodando. A gente precisa voltar a falar para estarmos preparados, porque Ele vem, assim como vem essa pandemia, e era impossível aquilatar, impossível acreditar, eu não podia jamais imaginar o que nós estamos vivendo. Na sexta-feira houve aqui a sanitização. Não podemos ter trabalho na sexta-feira porque é insuportável o cheiro que fica. Então, por questão da saúde, porque o camarada que faz a aplicação usa uma máscara especial. E aí tapete sanitizante, tira álcool gel, mede a pressão, a temperatura do corpo. Mantemos os cuidados de não encher muito. Na Santa Ceia passada, nós desviamos mais de 50 pessoas lá para o salão social. E vocês fiquem atentos, na próxima Santa Ceia, se você chegar e já a contagem que é permitida, como é mais ou menos essa aqui, já tiver ocorrido, você vai para lá. A gente vai colocar um telão e colocar uma caixa de som lá, e você vai participar da Santa Ceia lá. Obviamente que aqui dentro é mais confortável. A crise veio para fazer parte de nós. O uso desses cuidados todos, como os japoneses já têm há muito tempo. Impossível um japonês chegar na rua e entrar calçado dentro de casa. Impossível, mas isso já tem mais de 100 anos que eles não entram. Na Alemanha a mesma coisa, a gente chega num prédio lá, aquele monte de calçado do lado de fora, ninguém entra. Qual a forma correta de fazer frente às crises? E nós estamos falando sobre vencer a crise. São duas as formas pelas quais uma pessoa se comporta diante de uma crise. Duas maneiras. Primeiro, ele é tomado de medo súbito e não sai da derrota, ele fica ali flutuando no medo. Medo. Quando liga a televisão ele começa a tremer, começa a ter taquicardia, medo. Perde as defesas orgânicas e aí vem outras doenças psicossomáticas, doenças emocionais, e ele passa a ser um derrotado, não um vencedor. E tem aquele que enfrenta a crise de frente, utilizando aqui a fé, a palavra de Deus. O que você vai escolher nesta noite? Ser um derrotado ou ser um vencedor? E esta pergunta é óbvia a resposta. Ninguém aqui vai dizer, pastor, eu quero ser um derrotado. Todavia, as tuas atitudes são de um derrotado. Nós precisamos, para ser vencedor, ter atitude de vencedor. Quando eu tomo Provérbios 24:10, eu até já preguei um dia desse atrás, nesse texto, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então esse é o momento de buscar de Deus. Havia um jovem em Israel, o nome dele era Davi, o seu pai chamava-se Jessé. E houve uma guerra em que os irmãos de Davi, por ter mais idade, foram convocados para a guerra, e já há alguns dias que Jessé não viu os seus filhos, somente Davi porque era de menor.
E Jessé chama Davi e diz: Davi, você vai fazer um favor para o teu pai. Olha, mas você tem que ir rápido. Eu me preocupo com você. Eu vou preparar aqui uma farinha para você levar para os teus irmãos comerem, e você me traga notícias dos teus irmãos. Então Davi, mais do que depressa, deixou as ovelhas com seu pai ou com outros serviçais ali, e foi em direção ao campo de batalha, onde havia uma guerra entre Israel e os filisteus. O rei naquela época era um israelita grande, bem grande, chamado Saul. E ele era um guerreiro, muito forte, valente, bem alto, um homem grande, bem grande mesmo, que numa multidão de pessoas ele sobressaía daqui para cima. E quando Davi chega no acampamento, Davi ouviu um grito de ameaça de um gigante chamado Golias. Eu quero um campeão para lutar comigo, seus covardes. E isso já por vários dias ele está fazendo isso. Quem é doido? Agora olha bem, Saul, que era o mais valente de todos, mais forte, mais alto, mais musculento, ficou, encolhido. E Davi começou a se interessar por esse episódio. Interessante. Eu quero um homem para lutar comigo. E ele fez lá um negócio que era bem razoável. Se o campeão de vocês aí me vencer, nós filisteus vamos ser vossos prisioneiros. Agora, se eu vencer, vocês todos são meus prisioneiros. Irmãos, quando você quer ter uma oportunidade para ser santo, você não é santo por ser. Você tem um interesse. O que eu vou ganhar sendo santo? O que eu vou perder sendo santo? Tudo aquilo que a gente faz diante de Deus, nós precisamos desejar um retorno. Senhor, eu vou ser santo, o que tu vais me dar? Eu vou te dar vida eterna, eu vou te dar graça, eu vou te dar poder, vou te dar autoridade. E Davi então faz uma pergunta: olha, esse gigante que está aí apavorando vocês aí, o que o rei vai me dar se eu matar ele? Mostrou interesse, certo? O que o rei vai me dar? Eu quero saber. Que eu já matei um urso, já matei um leão. Para matar esse cara aí, no braço do meu Deus é mole. Ah, Davi, ele vai dar 3 coisas. Ele vai dar a mão da filha dele em casamento. Olha bem, casar com a filha do rei. Pensa numa coisa dessa. Casar com a filha do rei. Ele vai dar uma grande fortuna. Olha, pense nisso. Casar com a filha do rei e ainda ter uma grande fortuna. E ele vai dar liberdade. Você não vai mais pagar imposto, nunca mais na sua vida. Pensa uma coisa boa. 3. E o cara está lá esbravejando. Eu quero um campeão. Davi ficou tão interessado que ele pergunta a segunda vez, talvez a um outro: vem cá você. O que o rei vai dar ao campeão que vencer esse sujeito aí? Vai dar a mão da filha dele, uma fortuna e liberdade de não pagar imposto. Davi gostou dessas 3 coisas. Tanto é que, estudando o livro de Samuel, a gente vê que ele faz a mesma pergunta pela 3ª vez. O que o rei vai dar? Vai dar a mão da filha, uma fortuna e liberdade, não pagar mais impostos. Agora eu faço uma pergunta aqui à igreja e você que está do outro lado da tela. Qual era o único impedimento que Davi tinha para casar com a filha do rei, para ter a fortuna e a liberdade de não pagar mais impostos? O que estava entre ele e essas 3 coisas? Qual era o grande impedimento dele?
era tão somente Golias. Golias era o gigante que estava entre as bênçãos que Davi queria e o rei que ia lhe dar as bênçãos. Queridos, você pode olhar um problema muito grande, quase impossível de você vencer. Mas quando você deseja vencer e que confia nas mãos daquele que é o que nunca perdeu uma batalha, nosso Deus nunca perdeu uma batalha, e entregamos as nossas debilidades na mão dele, entregamos as nossas fragilidades, nossa fraqueza. Então Davi vai em direção a Golias. Eu vou resumir, é uma live, eu não posso me estender demais. E Davi pega uma funda. Agora eu quero abrir a mente dos irmãos com essa reflexão aqui. Você tem um filho que é muito bom em matemática e é fraco em história. Aí você coloca alguém para ensinar história para ele, quando você deveria exaltar a parte da matemática. E ele vai ficar mais ou menos em história e vai ficar razoável em matemática. Nós precisamos utilizar o ponto forte. O ponto forte é que precisa ser destacado. Entre pegar uma espada, não era o ponto forte de Davi. Ele seria derrotado, porque Golias era um campeão de guerra, um vencedor. Se ele pegasse uma lança, a lança de Golias pesava 70 quilos, só a lança de Golias. Com a lança ele não ia resolver nada. Mas Davi, ele com a funda na mão, conta-se a história que as pessoas que usavam a funda, eles treinavam assim com um cabelo humano, pegavam um cabelo humano, assim, e pegavam uns 10 metros de distância e ele cortava o cabelo no meio. Tal era a precisão. É como o sniper da polícia, principalmente da marinha. Os sniper, eles não perdem um tiro, eles prendem a respiração e fica ali, a arma já com uma precisão tremenda, ele vê a velocidade do vento, o tipo de projétil, e quando ele aperta o gatilho é certeiro, porque eles treinam muito. Davi usou ponto forte, ele era bom com a funda, ele era muito bom com a funda. Se você é bom com a palavra, use a palavra. Se você é bom louvar, use o louvor, mas use aquilo e desenvolva o que é mais forte na tua vida. O teu ponto forte, aquilo que você deve desenvolver. Davi pega 5 pedrinhas. Tem uma série de relações, essas pedrinhas que não me permite falar agora. Pega a sua funda. Agora, quando ele olha para Golias, olha aqui para mim, ele olha para Golias, ele vê Golias grande demais. Muito grande. Golias era grande. Mas ele começa a falar com Deus: Senhor, me dá esse cara na minha mão. Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou até ele, Senhor. E ele, quando começa a orar e vai girando aquilo ali, com aquela destreza de alguém que sabe jogar firme, ele está vendo que Deus está encolhendo Golias. Golias vai ficando pequeno. Sabe por quê, irmãos? Quando o problema é grande demais, o nosso Deus é pequeno. Mas quando nós temos um Deus grande, o nosso problema começa a pequenar. A gente só vê pandemia, só vê desgraça, morreu tanto. Eu não quero saber quantos morreram. Se me perguntar, eu não sei, nem quero saber. Tem raiva de quem sabe. Eu não quero saber quantos morreram. Quantos vai morrer, só Deus sabe. Ele vai ficando pequeno. E aí, irmãos, quem sabe tem gente que quando vai enfrentar alguma dificuldade, ele vai assim como no passo do urubu malandro, né? Vai no passo,
Vou lá, não sei não, não sei. Passo do urubu malandro, que ele vai lá, mas olha, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. A câmera aí está me pegando aqui, está me pegando. Ele pegou aquilo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai com firmeza, joga Golias por terra. Mas sabe uma coisa? Aquela pedrinha não matou Golias. Só desmaiou, ele caiu. Agora Davi pega a espada de Golias, corta a cabeça de Golias, pega nos cabelos e começa a bradar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E os filisteus caíram fora. Para Davi, Golias era o nome da crise. Com a ajuda de Deus, na força da fé, porque Davi não venceu Golias por ter naturalmente muita força, ele não tinha. Ele não venceu porque ele tinha coragem, mas a coragem de Davi foi obtida por fé em Deus. Com a ajuda de Deus, na força da fé, nós vamos até a vitória. Se confiarmos na força humana, a crise vai nos derrubar. Se confiarmos na força do homem, mas se entregarmos para Deus, a vitória é certa. Se entregarmos na mão de Deus, a vitória vem. Repita comigo: se entregarmos nas mãos de Deus, a vitória vem. Olha só o tema: aprendendo a vencer nas crises. E eu quero ir para a conclusão, terminar agora. A Bíblia, e eu quero a ajuda aqui do nosso querido, porque eu estou encerrando agora com o texto de Isaías 49 e verso 5. Isaías 49, verso 5. E eu gostaria que todos lessem bem alto e forte junto comigo, no 3. 1, 2, 3. Deus será minha força. No Salmo 28, verso 7 diz: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confio o meu coração. E fui socorrido. No Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E a conclusão a que chegamos nesta noite, queridos, é que diante das crises, não existe qualquer tipo de ação pessoal a ser tomada. Ação pessoal você não vai conseguir, a não ser o exercício da fé, a confiança totalmente em Deus, entregar na mão dEle. Todas as crises vêm por permissão do Senhor. Todas elas. Nada acontece que não seja por permissão. As crises têm a finalidade de nos aperfeiçoar. Exatamente, o ouro é refinado no fogo, passa pelo fogo, a têmpera passa pelo fogo, e nós somos forjados na luta. É na luta que somos forjados. Quando eu tomo o último texto, 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Vamos ler junto e vamos encerrar. Estamos aprendendo a vencer nas crises. Vamos lá, todo mundo? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Agora fale comigo: estamos aprendendo a vencer nessa crise. Eu tenho encontrado muitos corações aflitos, e com toda razão,
E nós encontramos toda a resposta para as nossas indagações quando falamos com Deus. Faça um teste. Na hora que a crise está mesmo apertando, vá para um cantinho, pegue a palavra de Deus, abra e leia. E peça a Deus: Senhor, me oriente o que Tu queres falar comigo nesse texto. Faça uma experiência de, se você não tiver palavras, porque tem hora que a luta é tão grande, que a Bíblia diz que o Espírito Santo geme no nosso lugar, com gemidos inexprimíveis. É nessa hora que você não tem palavras, nessa hora que você está tão para baixo, é hora de dobrar os joelhos. E se você dobrar o joelho e não falar uma palavra, mas está de joelhos dobrados, não tem uma só palavra, tem angústia, tem até desespero um pouquinho, tem medo, mas tem uma coisa pequenininha do tamanho de um grão de mostarda ou menos, que é a confiança nele. E se você não falar nada, a cada segundo Deus está ouvindo de você: sou teu servo, 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 sou teu servo. Só os servos se postram de joelhos, os senhores não se ajoelham. E quando vem um quebrantamento, aí o Senhor começa a nos orientar para sermos mais que vencedores. Eu vou convidar você que está do outro lado da tela, que na terça-feira, esta casa de Deus estará aqui bradando a palavra. Na terça-feira próxima, bradando a palavra. E a palavra é alimento que nos sustenta. A palavra é tudo. Abra a tua mão agora. Receba a bênção apostólica. E o grande amor de Deus. E a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor em glória, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem pode dizer amém? Amém. Sabe, irmãos, por que Israel não se desintegrou como nação? Que 1700 e tantos anos viveu no exílio. Então alguns paradigmas têm que ser quebrados na nossa mente, tem que ser destruído daquilo que a gente pensa que é assim. Repita agora: um lírio nunca foge, planta não foge, planta não foge. E pelo que eu sei, você está plantado.